Salmo 23, 1. Você que não tem a Bíblia pode acompanhar comigo aqui na projeção. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Próximo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Coloca a sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, que nesta noite a tua presença se revele aqui neste lugar, que teu Espírito Santo possa falar ao coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Para onde iremos nós, ó Deus, se só tu tens as palavras de vida eterna, se só o Senhor tem o alimento e a vida para a nossa alma? Nesta noite que eu diminua e que o Senhor cresça, e que tudo aquilo que impede essa pessoa de receber e compreender a tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Que os olhos espirituais se revelem, ó Deus, que a tua graça e a tua bondade se revelem aos nossos corações, ó Deus. Fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar aí no seu lugar, amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nesta noite para ouvir, receber a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23. E é um salmo que nos ensina a descansar, mesmo diante das piores pressões da vida. Um salmo escrito por Davi, que foi pastor de ovelhas, foi ungido a rei de Israel e que tinha um propósito lindo nas mãos do Senhor. E esse salmo, ele vem para as nossas vidas. É um dos salmos mais bonitos, é um dos salmos mais citados pelas pessoas, é um dos salmos mais conhecidos. Eu vi um pastor que disse que uma vez, numa rádio, fizeram um concurso para escolher um livro da Bíblia e escolheram o Salmo 23. E aí eles iam fazer uma seleção entre os locutores, que quem melhor contasse o Salmo 23, narrasse o Salmo 23, seria o escolhido. E aí tiveram os candidatos, as pessoas da rádio participaram e narraram o Salmo e escolheram um senhor que mal sabia falar o português, que mal sabia se expressar, que não tinha domínio da oratória. E quando ele recitou o Salmo 23, ele foi o ganhador daquele concurso. E perguntaram: por que escolheram você? E aí eles descobriram que escolheram aquele senhor porque aqueles locutores conheciam o Salmo, mas aquele homem simples, ele conhecia o pastor do Salmo 23. E essa é uma grande diferença, você conhecer o Salmo e você ter um relacionamento com Deus, que é o pastor do Salmo 23, né? E hoje as pessoas se expressam, né? Hoje as pessoas fazem curso para se expressar bem, podem falar muito bonito, podem te fazer chorar, mas verdadeiramente não ter dentro delas a essência de Cristo. E tem pessoas que de maneira tão simples levam o Evangelho com tanta verdade, porque o que traz vida para o Evangelho é a verdade. E hoje, mais do que saber falar, é raro quem sabe ouvir. Eu vi uma pessoa que dizia assim: hoje a gente precisaria fazer curso de escutatória e não de oratória, porque as pessoas sabem falar,
mas poucas sabem ouvir. Quando você senta para contar um problema, elas não têm paciência para ouvir, para escutar. E uma das características da ovelha é saber ouvir. Então hoje nós vamos mergulhar no Salmo 23 e descobrir os mistérios de Deus que estão escondidos nesse salmo e que vão trazer libertação para as nossas vidas. Amém? Então a primeira coisa que nós vamos falar sobre este salmo é sobre a tradução dele. Nós conhecemos esse salmo como: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que a tradução no hebraico, ela é um pouco diferente. Não é que ela esteja errada, mas que muitas vezes a gente acaba interpretando de forma errada por causa da maneira com que ela foi escrita. A tradução em hebraico diz que: assim, o meu Deus, o meu amigo íntimo, o meu pastor não me faltará. Então, muitas vezes quando a gente ouve o salmo, a gente pensa que por Deus ser o nosso pastor, não vão nos faltar coisas mundanas, coisas passageiras. Eu vou ter tudo que eu desejo, tudo que eu quero. E eu não sei você, mas comigo já aconteceu de você sentir falta de algumas coisas. Te faltar alegria, te faltar aquele dinheiro para pagar aquela conta, te faltar as condições para fazer aquele curso que você gostaria. Na sua vida você deve ter sentido falta de algumas coisas, de algumas pessoas que se foram. Então o sentido do salmo não é que nada te faltará, é que o Senhor não te faltará. E isso significa que não que as coisas desse mundo aqui não vão te faltar. Deus está falando aqui não das coisas passageiras, mas das coisas eternas, das coisas que são do alto. Então a presença dele não vai te faltar. É isso que ele quer dizer com esse salmo. É essa a revelação do salmo. É que embora eu não tenha tudo, de nada eu terei falta. É isso que Deus quer dizer, é que a presença dele não vai te faltar. Então, quando a palavra diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa, na tradução do hebraico, que Deus não me faltará. Embora eu não tenha tudo, eu não tenho falta de nada. É isso que esse salmo quer dizer. Ainda que me faltem recursos, o Senhor será a minha provisão. Ainda que anoiteça, o Senhor será o meu amanhecer. Ainda que seja forte a minha dor, o Senhor será a minha cura. Aleluia. Ainda que me faltem as pessoas que eu amo, o Senhor é a minha esperança da eternidade. Porque aqui nós estamos só de passagem. Ainda que me faltem forças, o Senhor vai segurar nas minhas mãos. Ainda que o mar não se abra, Deus me fará andar sobre as águas. Ainda que me faltem tantas coisas que eu acho que eu necessito, Deus não vai me faltar. E tem gente que tem possuído tantas coisas e talvez não sinta falta de nada das coisas desse mundo, mas tem faltado a graça e a presença de Deus. Não adianta você ter tudo e te faltar o Senhor. E algumas vezes na sua vida você vai ter que decidir quem vai te faltar: aquilo que o seu coração deseja ou a presença do Senhor, porque aquilo que o seu coração deseja tem te afastado dele. Pode te faltar
Pode te faltar em algum momento coisas que você achava que eram importantes para você. Mas saiba que até nas suas faltas, Deus tem um propósito. Até nas nossas perdas, até nas nossas ausências, em todas as coisas, Deus tem um propósito. É melhor renunciar às coisas desse mundo. É melhor não ter o que o seu coração deseja do que ficar sem a presença do Senhor. Não vale a pena. Mesmo que você não tenha nada, não abra mão de um Deus que é tudo para nós. E é isso que nós temos que entender. Porque hoje nós vivemos como se não existisse eternidade, como se essa vida aqui fosse eterna, como somente as conquistas valessem a pena. E o Deus que nos dá a conquista, não, como se Ele não tivesse importância, somente aquilo que Ele pode nos proporcionar. E o nosso relacionamento com Ele muitas vezes se baseia no que Ele nos dá. E se Ele não faz como nós queremos, nós ficamos de mal de Deus, nos afastamos da palavra, da presença, e deixamos o Senhor nos faltar. Entenda que naquilo que te falta, Deus trata o seu coração. Então pode te faltar muitas coisas, mas não deixe a presença do Senhor te faltar. O Senhor é meu pastor e o meu amigo, e Ele não me faltará. Ele nunca vai te faltar. Ele nunca vai te faltar. Assim como Paulo disse em Filipenses 4:12: sei estar abatido, eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele declarou: eu posso tudo. Quando a pessoa pega um versículo isolado, ela pensa: eu posso tudo, eu posso conquistar o que eu quero, eu posso ter o que eu quero. Não, eu posso tudo. Eu posso padecer necessidade, como eu posso ter abundância. Eu sei estar abatido, como eu sei estar alegre. Eu posso enfrentar toda e qualquer coisa naquele que me fortalece. É esse o sentido da palavra. Até nas nossas faltas, Deus tem um propósito. Quando eu precisava estudar para o concurso que meu coração desejava, eu não tinha o dinheiro para fazer o curso que eu gostaria. Que era o curso mais caro, que era o curso que as pessoas faziam, que era o curso que, fez esse, passou. Eu não tinha condições. Me faltou dinheiro para fazer o curso que eu queria, mesmo o Senhor sendo meu pastor. Mas Deus abriu uma porta para mim, para que eu fizesse um curso 10 vezes mais barato, parcelado em 10 vezes. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela parcela, não é verdade? Quem inventou a parcela? Glória a Deus. Senão não dá para conquistar algumas coisas, não é verdade? 10 vezes. Daí o Anderson falou: olha, esse curso que você quer não dá, mas esse aí, baratinho, em 10 vezes dá. Vão fazer esse. Só que eu dediquei o meu coração, eu dediquei a minha alma ali, eu dediquei todos os meus dias, as minhas forças para estudar. Para que eu entendesse que não ia ser o curso, para que Deus faça com que a gente entenda que a gente precisa manter a dependência de Deus. Porque sabe, às vezes você fala: eu tenho o melhor curso, eu sou inteligente, eu sou a pessoa, eu passei por mérito exclusivamente meu. Eu lembro que há pouco tempo atrás nós nomeamos uma pessoa e ele me disse assim: olha, Karen, eu estou muito emocionado porque eu sofri muito na minha vida para estudar. E para eu entrar nesse concurso eu não tinha o dinheiro da inscrição, mas a minha mãe vendeu uma latinha de polvilho de R$70 e deu o dinheiro para eu fazer a inscrição. E hoje você não sabe a alegria do meu coração. Como eu vi testemunho de um juiz, que ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade, ele estudava um ano sim
Em um ano não. Um ano ele juntava dinheiro, guardava dinheiro para ele poder pagar a faculdade no ano seguinte. Então ele parava um ano sim, um ano não. E a pessoa fala: eu não tenho condições, eu não consigo, eu só vejo dificuldades. E hoje ele é juiz. E pode ter certeza que as pessoas que enfrentam lutas e que, como ele, não tinham o dinheiro para pagar a sua faculdade todo ano, não faltou para ele garra, não faltou para ele força, não faltou para ele a presença de Deus. E isso faz com que a gente entenda o valor das coisas, o valor daquilo que a gente conquista. Para você saber, não foi somente o meu esforço, não foi somente o meu braço. Tinha uma mão poderosa me sustentando em todos os momentos, me ajudando. Por que você às vezes vê pessoas que começaram do nada a vencer na vida, e às vezes o pai que dá tudo para o filho, tem carros, melhores cursos, não consegue ter um direcionamento na vida? Porque não lhe faltou nada, mas ao mesmo tempo lhe faltou tudo. Lhe faltou o essencial. E Deus está falando aqui do que é essencial e não passageiro, daquilo que o ladrão não pode levar de você. O que nos faz muitas vezes ter uma visão errada daquilo que nós precisamos são as nossas carências. Porque nós somos muito carentes. E isso muitas vezes nos faz ter uma visão errada. Eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso daquilo, quando na verdade você não precisa. Por isso as nossas carências podem ser portas abertas para o nosso fracasso. Por medo da solidão, nós aceitamos conviver com amizades que nos adoecem. Mendigamos afeto de relacionamentos que não são verdadeiros e que nos colocam numa situação de humilhação. Nós muitas vezes nos submetemos a condições extremamente humilhantes por medo e por não confiarmos na nossa capacidade de crescer, e vamos nos submetendo profissionalmente a qualquer coisa, porque temos medo. A carência muitas vezes te faz sentir falta daquilo que você não precisa, e te faz desprezar aquilo que você verdadeiramente precisa. A carência te engana. Como Jesus disse para a mulher samaritana: disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é o seu marido. Porque o que você não precisava não eram 5, 6, 7, 8, 9, 10 maridos. Você precisava de um marido verdadeiro. Você precisava de um relacionamento verdadeiro com Cristo. A única coisa que você precisava era beber da água da vida. E essa água ela não conhecia. Por isso ela buscava satisfazer as suas carências, pulando de um relacionamento para o outro, porque existia um vazio existencial dentro dela que o homem não pode suprir. Então a carência te faz pensar: preciso de 1, preciso de 2, preciso de 3, e quantos forem. E você não precisa. Você só precisa do que é de verdade na sua vida. E só o que é de verdade é o que Deus pode trazer. Aleluia. Você não precisa de muitos amigos que te bajulem. Você precisa apenas de poucos amigos que sejam verdadeiros com você, que te digam a verdade, como a verdade liberta. Às vezes você tem alguém que te confronte, sabe? Que diga para você: ó, você não pode ir por aqui. Não alguém que passe o tempo todo a mão na sua cabeça. Por muitas vezes eu quase fui por caminho errado, mas porque alguém teve coragem de dizer a verdade para mim, e aquilo me confrontar, e aquilo me doer, mas me libertar. E é isso que a palavra faz com a gente. Você não precisa de um ambiente cheio de gente vazia. Você pode estar num ambiente vazio, mas que esteja cheio da presença de Deus. É isso que você precisa.
Nossos pontos de vulnerabilidade precisam ser preenchidos pela presença do Senhor. Deus, Ele é do tamanho do nosso vazio. Nós precisamos discernir quem merece de verdade ver a transparência da nossa alma. Para quem nós podemos verdadeiramente nos abrir. Quem foi colocado por Deus para cumprir um propósito nas nossas vidas. E quem foi colocado só para te tirar do propósito. Mas a sua carência te engana. Em João 4:28, quando a samaritana escuta aquela palavra libertadora de Jesus, ela deixa o cântaro e sai correndo para anunciar o Evangelho. Ela deixa o cântaro e ela tinha ido buscar água. Então ela esqueceu da sua necessidade momentânea, porque ela recebeu uma água viva e ela tinha pressa. Aquele cântaro poderia atrapalhá-la a carregar aquele peso, porque ela queria correr e anunciar o Evangelho. Ela abandonou o cântaro porque ela priorizou o reino. Diferente do jovem rico, que não quis abrir mão das suas riquezas para seguir Jesus. As suas renúncias serão definidas pelas suas prioridades. E as suas prioridades é que vão definir o seu destino. A prioridade dela era levar o Evangelho. Então chega um momento que você tem que escolher. Ou você vai ficar pegada ao cântaro e vai buscar sua água, ou você vai fazer o que Jesus te mandou fazer e deixar o cântaro. Ou você vai seguir Jesus e deixar aquilo que Ele te pediu renunciar, ou você vai viver com as suas riquezas para sempre. É o que hoje eu disse para uma pessoa, de uma palavra que eu estou estudando. Eu falei, chega um momento que você tem que escolher qual que é o seu difícil. O que é mais difícil para você? É ficar sem esse pecado ou ficar sem Jesus? Escolha quem você quer ficar sem. Escolha se você quer o cântaro ou você quer Jesus. Se você quer as riquezas desse mundo ou você quer Jesus. Se para você é mais difícil ficar sem as suas riquezas, então abraça as suas riquezas. Então chega um momento que a gente tem que decidir, porque é difícil. É difícil seguir Jesus, é difícil. É difícil ficar sem as riquezas, é difícil. Mas é impossível você viver sem a presença de Deus. Para mim. Então você que tem que decidir se Ele é o seu pastor e se você vai seguir a voz dEle. Aí às vezes a pessoa, não, mas eu tenho saudade, sabe? Eu sou carente, então eu acho que eu preciso daquela pessoa que me engana, que mente para mim. Eu preciso daquela amizade, porque aquela pessoa me fez tanto mal, mas pelo menos ela me faz rir, pelo menos ela me leva para beber, me afasta da igreja, mas pelo menos ela é alegre. Pelo menos ela faz isso. Eu tenho saudade daquele namorado. Eu tenho saudade, apesar dele me bater às vezes. Ele comprava presente para mim. Estou com saudade de levar um couro. Estou com saudade, pastora, de usar o chapéu de chifre. Eu tenho saudade de ser traído. Eu gostava, ele me traía 200 vezes, mas pelo menos ele era bom. Pelo menos eu tinha alguém para postar nos stories, dizer que eu tenho alguém. Escolha qual o seu difícil. É ficar sozinho e viver a verdade ou viver a mentira? Então tem gente que tem saudade, como o povo do Egito. Ai, a gente veio para o deserto, que saudade da cebola, que saudade daquela lavagem que a gente comia. Eles tiveram saudade do que era ruim. E tem gente que tem saudade do que não presta, porque as nossas carências nos enganam. Então quando Deus fala que Ele é seu pastor e nada vai te faltar, se Ele não está preenchendo a sua vida com isso, é porque você não precisa disso nesse momento. Deus sabe aquilo que você precisa. O resto é carência. Quando Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, no verso 2, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Devido ao clima seco do deserto, o pastor ele precisava procurar pastagens para suas ovelhas. Então existia o curral
ele tinha que acordar bem cedo para levar as suas ovelhas. Elas precisavam atravessar o deserto até elas chegarem a um lugar onde havia águas tranquilas para ela. Então eles tinham que acordar bem cedo para poder atravessar esse deserto. E ele guiava as ovelhas até essas águas para que elas se alimentassem, para que elas usufruíssem da pastagem, porque no meio dos desertos haviam oásis, haviam locais com vegetação. Então o pastor as conduzia até lá e trazia elas antes de anoitecer, para que elas repousassem e descansassem. Então o trabalho do pastor era árduo, era um trabalho que ele tinha que enfrentar diariamente. Você sabia que a ovelha é muito medrosa? Você está se identificando? Diga amém. Tem medo de tudo, até do reflexo dela na água ela tem medo. Você acredita? E a gente assim tem tanto medo, né? Medo de se entregar para Deus, medo de renunciar, medo de perder, medo de tantas coisas. E a ovelha assim, ela é medrosa. O barulho das correntezas podem assustá-la. Então o pastor tem que conduzi-la. Você fala: não, pastor, eu sou valente, eu não tenho medo de nada. Deixa ver uma barata que acabou a valentia. Olha o seu tamanho e olha o tamanho da barata. Eu lembro quando eu era criança que eu fui enfrentar uma barata, né? Eu não tenho medo assim de matar barata, não. Mas aí eu fui pequenininha, né? Eu falei: não, eu vou matar essa barata, que ela não vai ficar... Tenho medo dela subir em mim, né? Mas eu falei: eu vou matar essa barata, irmãos. Até o momento que aquela barata voou. Quando eu vi aquela barata voando, eu falei: gente, eu não sabia que barata voava. Quando eu vi aquela barata voando na minha direção, mas eu fiz um escândalo, eu saí correndo, desesperada, né? E olha, era para a barata ter medo de mim. Olha o meu tamanho, mesmo pequenininha, pro da barata. Aí eu lembro até hoje, meu pai tirar sarro de mim, que eu bati na porta do quarto dele e falei: pai, uma barata voadora. Eu tô com medo. Ele: uma barata voadora. Né, Narinha, você tem medo de barata voadora? Eu falei: meu Deus, eu assustei, porque eu nunca tinha visto a barata voar. Então a ovelha, ela é medrosa, porque elas praticamente não têm elementos de autodefesa. Elas não têm garras, elas não têm dentes afiados, elas não têm veneno. Então elas não têm aqueles instrumentos de autodefesa, por isso que elas são medrosas. E a ovelha, imagina um animal que ele tem tanto medo da água, do reflexo dele na água, de cair, que ele prefere morrer de sede do que se arriscar e tomar água. Por isso muitas vezes o pastor tem que pegar a água com a mão e dar na boca dela, porque ela tem medo. Esse salmo é um salmo que fala do nosso relacionamento com Deus, porque às vezes a gente tem medo, às vezes nos faltam forças, mas o Senhor é o refrigério para a sede da nossa alma. Aleluia. Ele não nos deixa perecer. As ovelhas, elas são míopes. Elas só enxergam a 8 metros do que está na frente dela. Então elas têm muita lã, dificulta também. E elas não têm senso nenhum de direção. Por isso que elas precisam ser guiadas no meio das trilhas. Elas não conseguem encontrar alimento e água sozinhas. É o pastor que tem que guiá-las. Enquanto os outros animais têm o olfato aguçado, elas dependem totalmente do pastor para encontrar alimento. Porque por conta própria, elas vão comer ervas venenosas, vão comer o que se apresentar na frente delas. Por isso que elas precisam de um pastor. Assim como você sabia que você não tem senso de direção nenhuma, e eu não estou falando da gente que se perde de carro porque o nosso GPS aqui não funciona. Quem aí tem dificuldade de que se perde assim? Levanta a mão, diga misericórdia. Eu também, gente. Glória a Deus pelo GPS. Eu lembro um dia que eu falei para o Anderson: eu vou pegar o carro, vou lá no dentista e já volto. Aí ele tinha uma reunião, era até com o Pedro uma reunião.
Aí ele falou, tem uma reunião com o Pedro aqui na igreja, não atrasa, fica frio. Fui na reunião, fui no dentista. Quando eu voltei, estava interditado o caminho. Para eu voltar e não tinha GPS, gente. Eu falei, e agora? Por onde eu vou? Eu sei que eu fui parar lá no fundo do Panamá. Eu não sei para onde que eu fui. Porque eu não podia ir pela rua que eu era acostumada a ir. Eu me perdi completamente. Aí o Anderson me ligou, onde você está? Eu falei, nem eu sei. Calma que eu vou achar, não sei mais onde eu estou perdida. E aí eu fui tentando, Senhor, me ajuda a voltar para casa, não sei onde eu vou parar. Porque, gente, a rua que ia para minha casa, eu tinha que subir, só que era contramão. Então eu tinha que descer até achar a rua que eu poderia subir. Eu fui descendo. Eu fui para a direção oposta. Aí eu não achava mais, onde eu desci tanto que eu não sabia mais voltar. Aí eu cheguei, o Anjo já estava desesperado, já entrou dentro do carro, já, né, desesperado. Eu falei, só porque uma rua estava interditada, olha a confusão que eu fiz na minha vida. E a ovelha é assim, ela não tem senso de direção nenhuma. Ela não sabe, ela é perdida. E às vezes você fala assim, não, eu sei, é esse emprego, é esse lugar, é isso que eu quero para mim, é isso que Deus tem para mim, não é nada disso. Porque a gente se engana pelo coração, a gente se engana pelas carências. Eu lembro que eu orei uma vez com um irmão, que ele falou assim, eu estou na dúvida, porque eu não estou feliz no meu emprego, e eu recebi uma proposta, eu estou pensando em mudar de emprego, você podia orar? Aí nós oramos e Deus deu uma palavra assim, que Sansão ia tirar água da queixada do jumento. Ele falou, o que isso significa? Eu falei, significa que a prosperidade vai vir de onde você menos espera. Se o seu desejo é sair, o desejo de Deus é que você fique, não saia. Porque é daí que vai vir sua prosperidade. Por isso essa infelicidade é uma opressão do inimigo para você tomar o caminho errado. Mas o que ele fez? O que vocês acham que ele fez? Coitado, o pastor sofre, né? Ele saiu, gente. Aí, ele saiu, foi iludido pela proposta, não durou 2 meses lá, deu tudo errado, acabou a amizade, acabou a sociedade, acabou o dinheiro, até que um dia ele falou assim, ó, você pode me emprestar um dinheiro para eu passar o Natal, porque eu não tenho dinheiro nem para fazer a compra do mês. E Deus tinha avisado, porque o senso de direção é péssimo. A gente vai pelo coração, a gente confia demais no nosso próprio entendimento. E se você orar, jejuar, buscar, Deus fala com você. Seja através de sonhos, seja através de visão, usando o pastor, usando alguém. Você usa a sua sabedoria humana, mas você tem que pesá-la diante da presença de Deus, porque às vezes não é o que você pensa. Não é o que você pensa. E aí, esse irmão passou acho que uns 6 meses, gente, de deserto muito grande, que não precisava ele ter passado. Aí um belo dia ele reencontra o chefe da onde ele saiu. E ele falou, você está precisando de trabalho? Eu vou te recontratar. Você sabe que eu fiquei muito magoado com você, porque você saiu da empresa? Eu fiquei muito triste com você, eu fiquei decepcionado, porque o meu plano era viajar e deixar você no meu lugar, eu ia te promover. Mas você fez aquilo comigo. Só que eu estou disposto a te dar uma nova chance. E agora você vai ficar no meu lugar. Então era esse o plano inicial de Deus, que ele fosse promovido. Mas por causa das emoções, da carência, ai, está me faltando isso, não confia no pastor. Ele vai pelo próprio senso de direção dele e se frustra. Precisava ter passado 6 meses de necessidade? Não precisava. Eu lembro uma vez também que uma pessoa chegou e falou, pastor, eu estou pensando em fazer sociedade com fulano. Ora, gente, esse fulano falava mal dessa pessoa na cidade inteira, só essa pessoa não sabia. Inclusive chegou, sabe aquela coisa, o primo do amigo, do vizinho, do tio, chegou no meu ouvido de tanto que essa pessoa falava mal dela. E era com ela que ela ia fazer sociedade. Aí eu falei, não, irmão, não faz sociedade com ela, porque ela fala mal de você na cidade inteira. Eu não falei nada, eu falei, irmão, ora, tira a palavra, não vai não.
Por uma questão de ética, a gente não pode falar certas coisas. A gente não pode falar, irmão, essa pessoa te detona na cidade inteira. Onde você está com a sua cabeça? Senso de direção, zero. A ovelha não tem. Então, como fazer para um animal tão medroso como a ovelha atravessar um deserto? Porque eles atravessavam locais difíceis, escorregadios. Não é um lugar plano. Eu estou falando de um lugar cheio de monte, cheio de abismo, cheio de perigos, lugares escorregadios. Para um bichinho que é medroso, para um bichinho que tem medo do próprio reflexo, para um bichinho que não tem garras, que não tem autodefesa. Como que o pastor conseguia conduzi-las? O pastor geralmente canta ou toca. E o canto e o toque dos instrumentos do pastor acalma suas ovelhas. Então elas fazem uma filinha indiana e conseguem chegar até o lugar que elas precisam, ouvindo a voz do seu pastor cantando, ouvindo o seu pastor dedilhando os instrumentos, assim como o louvor e a adoração liberta. Assim como às vezes você chega pesado no culto e você adora a Deus e você entra na presença de Deus, aquele louvor entra no seu coração, aquela presença entra no seu coração e você sente uma paz inexplicável que traz conforto, que traz consolo, que te guia por esse caminho. A ovelha, ela é um animal que ela não aceita bem a troca de proprietário. Ela chega a ficar deprimida se, por exemplo, trocarem o pastor dela. Ela se recusa a comer. Então, o que eles fazem? Geralmente eles colocam de dois, o pastor e o copastor. Porque se o pastor precisar se ausentar, ou se ele morrer, se acontecer alguma coisa com ele, a ovelha já está familiarizada com o auxiliar. Ela não aceita que troque. Então, geralmente, quando tem que trocar de pastor, os pastores preferem levar aquela ovelha para o abate do que trocar o pastor dela, porque ela não aceita a troca. Ela quer apenas, ela pode recusar até a comida, porque ela tem dificuldade de se adaptar. Assim como ela conhece o pastor pela voz. Não sei se vocês já viram vídeos. Tem muitos na internet que um homem chega e chama o rebanho e elas nem ligam. E chama e não vem ninguém. De repente vem o pastor e chama, vem todas. E elas se alegram, é a coisa mais linda de ver, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Será que nós temos reconhecido a voz do nosso Jesus? Será que nós conhecemos quando Ele nos chama para perto dEle? Será que nós sabemos discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz das nossas emoções, o que é a voz do inimigo? Será que nós estamos indo direcionados por qualquer voz que nós ouvimos? A ovelha não, ela precisa ouvir a voz do seu pastor. Ela necessita de uma identificação com o seu pastor. E é muito lindo. E no verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O fato é que a ovelha, ela corria perigo de morte, porque muitas vezes ela precisava andar pelos vales. E eram precipícios, eram escorregadios, eram lugares de difícil acesso, e o pastor precisava conduzi-las ali. Muitas vezes elas estavam em vales sem saber que estavam passando por vales. E quantas vezes a gente passa por vales e nem sabe que está passando por vale? Aqui, quando fala sombra da morte, não é o vale espiritual, não, é a morte física mesmo. Não é a vale das almas, é a vale da morte mesmo, porque tinha muito perigo para elas. E quantas vezes você se atrasou com o carro, você não imaginava Deus te livrando da morte. Às vezes você estava indo para um relacionamento, para um direcionamento, Deus te freou, porque você estava andando por um vale e você não sabia que você estava indo para um vale.
E Deus faz isso. Ele quer dizer que, ainda que você ande pelo vale da dor, pelo vale da tristeza, pelo vale da rejeição, tu estarás comigo. Significa que nós passaremos pelos vales. Ter Jesus não é a ausência dos vales, mas é a confiança de que tem alguém com você passando por esses vales. É isso que a presença de Jesus faz por nós. O cajado, ele tem 3 funções: protetora, porque a ponta dele virava uma lança. Então, quando o pastor via um animal se aproximando, como Davi relata, um urso, um leão, querendo tragar suas ovelhas, elas não tinham autodefesa. Então, elas precisavam de um pastor para defendê-las. Então, aquele cajado, ele tem uma ponta que vira uma lança. Então, ele vinha e partia contra o animal que vinha contra as suas ovelhas. E a ovelha, ela não consegue ficar sozinha, ela não sabe viver isolado. Assim como você não nasceu para viver isolado, você tem que estar no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, para que alguém sinta falta de você, para que você tenha o seu papel no reino de Deus, para que você não enterre os seus talentos. Até quando vamos deixar o nosso lugar no reino de Deus vazio, sendo que Ele nos entregou tantas coisas? Assim como a proteção espiritual de Jesus, o seu pastor que ora por você, sente quando você está em perigo e zela pela sua vida de joelhos em oração. Então ela tinha uma função protetora, a lança, salvadora, o cajado, porque o cajado, ele direciona a sua ovelha. Quando a ovelha ia para um buraco, ia para um lugar que ela podia morrer, acontecer algo errado, o pastor vinha com a ponta do cajado e puxava o pescoço dela, para que ela não caísse no abismo. Assim como aquele cajado servia para direcionar, para tocar as ovelhas, para dizer: é por aqui. Assim como para disciplinar as ovelhas, eu vou ter que punir essa ovelha, porque como não havia cerca, elas podiam se desgarrar facilmente. Então ele cercava aquele lugar com o seu cajado, com a sua presença. É por aqui, é por aqui. Então o cajado protegia, salvava e também disciplinava. Às vezes nós passamos por situações difíceis, por sonhos que foram cortados, porque muitas vezes foram livramentos, vales que nós passamos que nós não entendemos. Quando ele diz assim, no verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Semana passada eu preguei aqui sobre Davi, que Davi, ele não foi convidado para um banquete que ia acontecer na sua casa. Ter a visita de um profeta era uma grande honraria. Você imagina o seu pai dar uma festa em casa para as pessoas mais importantes da cidade e falar: escuta aqui, filho, você fica lá trancadinho no seu quarto e não coloca a sua cara para fora. Vai limpar o banheiro, vai lavar o banheiro. Davi não foi convidado para o banquete. E Samuel, quando ele chega, ele vê Samá, ele vê Eliabe, os irmãos de Davi. O primeiro irmão, quando ele vê Eliabe, ele fala: é esse o rei de Israel. Porque a referência que ele tinha era errada, Saul. A referência do nosso coração é errada, é enganosa. A altura, a beleza. Só que Deus rejeitou Eliabe. Lá na frente você vai entender porque ele afronta Davi. Ele tinha um coração mau, mas ele tinha aparência bela. Então quando Samuel, na sua expectativa errada, quer ungir a pessoa errada, Deus fala: ei, eu não vejo como você vê. E aí manda buscar. Quando Jessé apresenta os seus 7 filhos ali: cadê? Você não tem mais nenhum filho? Tem um lá.
que não foi convidado, que foi esquecido pelos homens, mas foi lembrado por Deus, aleluia. Porque Deus não se esquece da gente. Você não precisa de propaganda. É como diz, né? Quem não é visto não é lembrado. Não, quem está na presença de Deus jamais será esquecido. Fala, Deus lembra de mim. Não tem como Deus lembrar, a gente só lembra de quem a gente esquece. Deus não se esquece de você. Então Ele não precisa se lembrar de você, porque Ele nunca te esqueceu. O teu nome está na palma das mãos dEle, gravado. Então fala, tem um lá, manda chamar. Então manda chamar, porque se ele não vier para a mesa, ninguém come. Quando mandam chamar Davi, aleluia. Quando mandam chamar Davi, Davi se apresenta diante dos seus irmãos, que não haviam convidado, mas que Deus sondava o coração daquele pastor, desde aquele momento em que ele cuidava com zelo das suas ovelhas. E aí Deus manda chamar Davi. E quando Davi ajoelha ali, ele recebe uma unção profética. Deus fala, é esse Samuel, pode ungir, pode descer o óleo sobre ele. E ele é ungido diante dos seus irmãos que o haviam esquecido. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, na presença daqueles que me esqueceram, na presença daqueles que me rejeitaram. Por isso Deus diz, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto, recompensa em público. A honra de Deus é pública, e ali ele recebe uma unção profética. Só 16 anos depois é que ele se torna rei, porque Davi tinha 14 anos. 14 anos não tem condição de ser rei de uma nação, não tem maturidade, mas já tinha uma unção profética. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Então assim Deus prepara uma mesa diante dos seus inimigos, diante dos seus problemas, diante de todos aqueles que te afrontam. Você não precisa se justificar, o teu pai faz isso por você. Aquilo era uma justificação de Deus na vida de Davi. Por isso nós temos que confiar em Deus. Ele tem um plano escondido atrás de cada frustração, um levantar traçado atrás de cada queda, um milagre escondido atrás de cada impossibilidade. Ele é Deus. Não podemos esquecer do poder dele, como ele é maravilhoso. Hoje, as pedras queimadas da sua vida te lembrarão onde você caiu, e que você se lembre de quem foi o único que te levantou. Deus levantou Davi. E toda vez que você construir algo, isso vai gerar oposição. Toda construção gera uma oposição. Assim como os irmãos, depois dessa unção, debocham de Davi. Eliabe debocha de Davi. Eliabe insulta Davi depois da afronta. E Davi não perde o foco, porque brigar com Eliabe não traz nada para a vida dele. O foco é o gigante. Davi pergunta, quem enfrentar esse gigante vai ganhar o quê? Casa com a filha do rei, vai ter recompensa. Essa batalha merece o meu desgaste. Ficar brigando com meu irmão não merece o meu desgaste, não merece a minha energia. E a gente perde o foco com Eliabe e esquece que o nosso foco é Golias. E é isso que o inimigo vem tentar derrubar Davi emocionalmente ali, para ele se perder. Então o deboche, ele é capaz de minar o nosso entusiasmo. Ele não te diminui em nada, ele só revela a maldade de quem faz. Por isso, não deixe que a raiva guie as suas emoções. Faça com que cada pedra sirva para você construir os seus sonhos, os seus ideais, aquilo que Deus quer para você. Faça da cada afronta um impulso a mais para você orar, para você se dedicar. Saiba que se você está incomodando, você está no caminho certo. Assim como eles zombaram de Neemias, Neemias está construído num monte de pedras queimadas.
pensaram que era o fim de Neemias, mas Deus não deixou de te amar por causa da sua queda. Pedras queimadas nas mãos de Deus são recursos para que Ele erga grandes muralhas na sua vida, grandes memoriais das coisas grandiosas que Ele vai fazer. Aleluia. Assim Ele faz nas nossas vidas. Ele nos sara. Quando Ele diz: unge a minha cabeça com óleo, as ovelhas machucadas, elas precisavam receber unguento nas suas feridas, porque quando ela era machucada, as moscas pousavam ali. As moscas podiam entrar no ouvido e penetrar no cérebro da ovelha. Ela fica tão desesperada que ela bate o crânio contra a pedra para se livrar daquela mosca, e ela podia morrer. Então o óleo era não só para sarar as feridas, como ele serve como um repelente para afastar os insetos, os parasitas. Quando abria-se uma ferida, aí que elas se juntavam ali, e o óleo era para proteger a ovelha. Assim como o óleo representa para o povo de Deus uma unção que o anfitrião derrama sobre os seus convidados. Então esse óleo que é derramado sobre a cabeça da ovelha não é só para proteger, não é só para sarar, é para honrar também. E ele diz: não, o meu cálice não está cheio, o meu cálice transborda da presença de Deus. O óleo também era para amortecer o impacto, porque as ovelhas, quando ficavam bravas, elas não têm instrumentos de defesa. E o que elas fazem? Elas batiam a cabeça uma contra as outras. Ela dá cabeçada. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Então aquele óleo faz com que a cabeça deslize uma na outra e amortece o impacto. Assim como às vezes você tem vontade de falar umas verdades. Às vezes você fala: Deus, pastor, hoje eu estava me perguntando, será que é difícil comprar uma arma? Às vezes você tem umas vontades de pegar uma pessoa e falar: eu tenho vontade de dar uma cabeçada, pastor. Mas aí aquele óleo desce sobre você, aquela unção desce sobre a sua vida e te restaura e te renova. E aí aquele impacto é menor. Ele não deixava com que a sua ovelha se desgarrasse. Quando ela se afastava do rebanho, o que ele faz? Isso é fato. O que o pastor faz? Ele quebra a perninha dela, para que ela não se afaste, para que ela não morra, porque ela vai se desgarrar, ela vai se perder. Então ele quebra a perninha dela para que ela volte para o rebanho. Só que quando ele faz isso, ele tem que carregá-la nos ombros. Assim Deus faz conosco. Às vezes nós vimos Deus cortar alguns sonhos, alguns projetos nossos. Deus quebrou minha perninha, pastor. É porque você estava se afastando do propósito. É porque Ele te ama, é porque Ele quer estar perto de você, é porque Ele deseja que você esteja na presença dEle. Então quando a dor vem, quando a tristeza vem, a gente tem que deixar esse óleo descer sobre as nossas vidas. A gente tem que deixar Ele sarar as feridas. Dizer: Senhor, eu estou tão triste, mas o Senhor é aquele que unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele te chama: vem, filho, deixa eu te sarar, deixa eu derramar o óleo sobre você. Aleluia, Jesus. Ele te chama a derramar o óleo sobre você. Aleluia. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti.
tua voz dizendo assim, ouço ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo com meu amor, te envolverei. Quero olhar em teus olhos, deixa-me olhar tuas feridas sararei. Ele nos chama, vem, filho amado, vem como estás. Ele chama. Ser pastor é relacionamento do pastor com a ovelha. Não tem alguém que ame mais a ovelha do que seu pastor. Não tem alguém que enfrente tantos perigos só por amar tanto a sua ovelha, por amar tanto aquele bichinho tão indefeso, mas que sabe de quem ele precisa ouvir a voz. Talvez hoje você entrou aqui sem senso de direção nenhuma, perdido, perdida, sem saber o que fazer, mas o seu pastor, ele quer te conduzir à presença dele. Ele não vai te levar em águas que você tenha risco de cair, águas agitadas. Ele vai te levar sobre águas tranquilas, para que você possa beber em segurança, porque ele te ama. Ele não quer te ver desgarrado do rebanho, ele não quer te ver afastado, ele quer te carregar nos ombros se for preciso. Quando o homem perguntou: pastor, você quebrou a perna dela? Ele diz assim: pode ter certeza que doeu mais em mim do que nela, mas eu não posso deixá-la morrer, não posso deixá-la comer erva venenosa, eu não posso deixar ela cair no vale da sombra da morte, eu não posso deixar ela escorregar. Por isso, para que ela não escorregue, ela precisa conhecer muito bem a minha voz, ela precisa aprender a me ouvir. Ela não enxerga muito bem, mas ela ouve muito bem. Por isso que Deus compara o seu relacionamento conosco ao amor de um pastor pela sua ovelha. E no final do salmo, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. A ovelha, ela ama a casa do Senhor, porque é ali que ela se alimenta, é ali que ela ouve a voz de Deus, ela segue o seu pastor. E hoje nós vivemos uma geração que não conhece o pastor, uma geração que não ama a igreja, uma geração que tem pressa de estar na igreja, uma geração que troca a igreja por qualquer coisa, uma geração que não entende o que é compromisso com o pastor, uma geração que o pastor precisa ficar mandando mensagem, lembrando que tem culto o tempo todo. A ovelha sabe que tem culto. Sabe, igreja, o melhor relacionamento de pastor que eu tive, tirando o meu esposo, mas quando eu conheci Jesus, pastor que me batizou, naquela época não tinha internet, você olhava que tinha culto na parede da igreja. Ele nunca me ligou, ele nunca perguntou por que eu faltei o culto, ele nunca foi atrás de mim, eu não tinha o telefone dele.
mas eu amava tanto. Eu sentava e eu ficava assim. Na minha igreja quase não tinha jovens, eram mais idosos, mas eu me apaixonei pela palavra. Eu falava, vai no culto jovem, cara. Não, eu quero a palavra, eu amo a palavra. Eu sentava para ouvir, e eu amava ouvir a palavra. Ele não precisava falar, Karen, tem culto terça. Eu estava lá segunda, eu estava lá quarta, eu estava lá sexta, eu estava lá, eu falava, mãe, a gente vai morar na igreja daqui a pouco. Tem culto de manhã, tem culto à noite. Tinha que ter mais culto. Não tem, a gente vai fazer culto em casa. Porque a gente quer habitar na casa do Senhor. A gente não quer visitar, a gente quer habitar, a gente quer morar. Porque a gente tem sede. E Ele me batizou, e quando Ele me batizou, foi o dia mais emocionante, um dos mais emocionantes da minha vida. Só que era uma igreja que o pastor tinha que ser transferido. Eles ficavam no máximo 2 anos numa cidade. E Deus, pela misericórdia, permitiu que ele ficasse 6 anos ali. E ele participou dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi da minha conversão, das guerras que eu tive que enfrentar. E Deus me alimentava através da vida dele com a palavra. E quando passaram 6 anos e ele foi transferido, eu chorei igual criança. Eu falei, eu não quero que meu pastor vá embora. Aí eu lembro que aquele foi o único dia que ele foi na minha casa, porque eu entrei no louvor, ele me chamou, ele começou a me chamar, falou, Karen, vem pra cá. Eu falei, eu não vou. Aí ele mandava um pastor me chamar, me cutucar, ele, vem, eu tô te chamando. E eu falei, tá bom, pastor, que dia que é um ensaio? Não, não tem ensaio não, minha filha, sobe aí e canta. Eu aprendi a música no altar, eu ouvia e tinha que acompanhar, não tinha ensaio. Porque ele sabia cantar muito bem, tocar muito bem, então ele se vira. E eu ia no rumo. E aí eu falei, eu não quero que meu pastor vá embora. E naquele dia ele foi na minha casa se despedir. Não sei se ele chorava mais, se eu chorava mais, se a minha mãe chorava mais. Do apego ao pastor. E ele não precisava me ligar, ele não precisava me avisar que tinha culto. Ele não precisava ser o meu babá, não. Ele era o anjo da igreja que Deus colocou para zelar pela minha vida espiritual. E nas vezes certas, nos momentos certos, Ele deu as palavras certas. E Ele que derramou unção sobre a minha vida e me chamou para o ministério. Então meu coração vai ser eternamente grato. E amando a casa de Deus. Então nós precisamos aprender a amar a casa de Deus. Amar. E hoje nós vemos pessoas que não amam. Pessoas que muitas vezes usam os pastores. Que falam assim, pastor, eu vou trazer o problema aqui para você. Depois que o problema resolve, ah não, pastor, Deus me direcionou. A minha igreja não é essa. É só na hora que eu preciso trazer meu problema que eu não perguntei qual era a igreja. Eu fui na primeira que apareceu. Mas agora que eu posso escolher. Então, infelizmente, você tem que lembrar a pessoa que no dia do culto ela não marca compromisso. A não ser que seja um caso de trabalho, um caso de urgência, um caso esporádico. Não uma coisa frequente. Mas o amor pela casa de Deus, o amor pelas coisas de Deus. Então ele diz assim, eu vou habitar na tua casa, Deus. Esse era o desejo de Davi. Davi não tinha uma casa, então ele tinha um tabernáculo, ele tinha um lugar, então ele deseja, ele fala, Senhor, o Senhor fica em tendas, eu quero construir uma casa, o Senhor merece uma casa. Eu quero gente louvando 24 horas, sacrifício 24 horas, não pode cessar o serviço da casa de Deus. E quando vem o Nabucodonosor e destrói tudo, quando falta provisão na casa de Deus, os levitas saem para trabalhar fora, para suprir suas necessidades, porque as pessoas se esqueceram do templo, se esqueceram da manutenção do templo. Mas o desejo de Davi era que nunca faltasse. Todas as vezes que ele ia para uma guerra, ele falava, a melhor parte do tesouro é para a casa de Deus.
Deus falou que Salomão ia construir. Quando Salomão foi construir, já tinha tudo, já tinha ouro, de modo que até o chão era de ouro, de tanto ouro que tinha. Davi falou: eu não quero oferecer nada que não me custe para Deus. Eu me recuso a oferecer resto para Deus. Eu quero oferecer o que me custa. Então ele foi juntando o melhor para a casa de Deus, porque o sonho dele era construir uma casa para Deus. E é tão lindo quando você tem esse sonho, né? E Deus trouxe o Pedro aqui hoje, eu me lembrei, porque a nossa cadeirinha era de plástico, branquinha, e aí o pastor falou: não, vamos colocar uma cadeira simples, né? Aí o Pedro falou: não, pastor, eu quero diretor. E diretor, para que isso? Você lembra, Pedro? Essa cadeirinha que você está sentada hoje aí, você viu como os irmãos são zelosos? Estão bonitinhas ainda. Algumas que fazem uns barulhinhos, né? Que tem uns irmãos aí que são agitados na cadeira, né? Mas ele falou assim: eu quero a diretor, eu quero a mais bonita. Então tá, se você tem essa fé, a gente está com você. É quando você sonha com o melhor para a sua igreja. A irmã que traz o café, ela não pega o café pior que tem, ela pega café do melhor, não é, Madalena? Todo mundo ama o café da Madalena. As irmãs que não podem ver o baleiro vazio. Eu sei que tem irmão que come todas as balas no culto do baleiro. Deve ser ansiedade, né, irmãos? Você fala: gente, o que é isso? Pode comer todas as balas, viu, irmão? Só cuidado com o açúcar, tá? Mas eles querem o melhor para a casa de Deus, porque amam a casa de Deus. Meu sonho é ver isso, meu sonho é ver aquilo, meu sonho. Então Davi fala: eu quero habitar todos os dias na casa de Deus, porque ele tem relacionamento com o pastor, ele tem amor pelo seu pastor. Então ame Jesus, ame a sua igreja, ame o seu pastor, porque se você tem luta, o seu pastor deve ter o dobro da sua. Por quê? Porque todo mundo que tem visibilidade, que sustenta pessoas, são alicerces, e o inimigo ataca com toda a força, porque ele sabe que se o pastor cai um monte de gente junto. Então ame a sua obra, ame aonde Deus te colocou, ame a casa de Deus, ame a presença de Deus, ame as águas que te alimentam. Nunca esqueça disso, que você leve isso para você esse ano, que o Senhor precisa ser o seu pastor. Se coloque em pé, nós vamos orar. Você que pode. E hoje você está aqui porque você ouviu a voz do seu pastor te chamando. Ele é o seu pai. Ele quer ter relacionamento com você. Você não veio aqui assistir um culto, você veio aqui prestar um culto ao Senhor. Você não veio aqui passar momentos. Você veio aqui visitar o seu pai, que sente saudade de você. Sabe, às vezes esses vazios que a gente sente é só Deus com saudade da nossa oração. É Deus com saudade de te ver. É Deus dizendo: filho, eu sou o seu pastor, e por você eu largo as 99 e vou te buscar onde você caiu, e vou te resgatar, porque você é precioso, você é preciosa para mim. Eu te resgatei, eu te separei com todo o meu amor. Por isso você está aqui hoje para receber da minha presença, da minha paz, da minha palavra. Ele é o seu pai. E se você precisar, se te faltar senso de direção, fala com Ele. Se te faltar o chão, Ele vai te fazer voar nas asas do Espírito. Se o mundo à sua volta te desmoronar, Ele será o teu sustento. Existe um céu firme sobre você para te dar direção, para te dar a luz da palavra que você precisa.
Hoje Ele quer se apresentar e dizer: filho, eu sou o seu pastor. Você é minha ovelha. Você é o meu filho amado. Você é o meu filho escolhido. A menina dos meus olhos. Reconheça a voz do teu pastor te chamando. Ele não te chamou para viver longe dele, não. Ele te chamou para viver na presença dele. E que o sonho, o desejo do seu coração seja: Senhor, que eu possa habitar na tua presença todos os dias. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. Você não precisa ter, você precisa ser. Você precisa ser. Você não precisa andar atrás de profetas, revelações. Você não precisa. Porque o teu pastor, ele te acha. A profecia, ela te encontra, ela te busca. Só fique perto dele. Habite no esconderijo do Altíssimo e descanse à sombra do Onipotente. Hoje Ele está dizendo: você precisa, é só chamar, porque eu sou o seu amigo, eu sou o seu pastor, o seu melhor amigo, o único que resolveu ficar. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, o amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Diga, quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é só religiosidade.
Não é sobre religiosidade. Diga, igreja, e se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só. Não é só. Chame por Ele, chame por Ele, chame por Ele. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas e refrigera minha alma. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, 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 transborda na Tua presença, Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor. Não visitarei, eu habitarei na casa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o seu pastor. Oh Deus, é só chamar. Diga. Não é só. Gente que é pertinho dele, pertinho dele. E eu sou teu pai. É só chamar. Não é só. Eu quero intimidade. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, porque Ele não nos faltará. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela Tua presença.